E como nós já havíamos anunciado em nossas redes sociais, nós estamos recebendo aqui no estúdio o prefeito de Pindamonhangaba, Isael Domingues. Prefeito, queria te agradecer por passar aqui pela TV Setorial para a gente poder trocar bater um papo aqui sobre coisas que estão acontecendo e que vão acontecer aqui em Pinda. Eu que agradeço, João Paulo, agradeço ao Jornal Setorial, e tem muita coisa importante para a gente falar, talvez até o tempo não dê, mas esse tempinho nós vamos poder passar muita coisa importante para a população. Legal. Como a gente faz, prefeito? A gente publica que você vai estar aqui, vem muitas perguntas, muitos questionamentos de rede social e a gente separou algumas perguntas para a gente poder fazer para você, tá? Vamos lá, primeira pergunta então. A Prefeitura solicitou uma verba de 15 milhões de reais para recapear 21 quilômetros de ruas e avenidas aqui da cidade. O senhor teve no Desenvolve São Paulo com alguns vereadores, alguns dias atrás, pedindo a agilização desses recursos, né? Por que a Prefeitura tem feito e, principalmente, refeito tantos recapeamentos pela cidade, inclusive em ruas que foram pavimentadas há pouco tempo, prefeito? Então, primeiramente, quem conhece de orçamento é o prefeito, né? Então, a gente sabe o que é preciso, o que é importante. Mas 15 milhões de reais, se a gente for colocar paralelo a algumas prefeituras que pediram muito mais, em reais, só na gestão passada, Taubaté pediu 300 milhões de CAF, de Finisa. Então, para ter uma noção de que 15 milhões é quase nada comparado com o nosso município. Segundo, que isso aí tem juros subsidiados de 3% ao ano. É um dinheiro bom. E terceiro, que as pessoas querem as coisas para ontem. É por isso que as pessoas financiam carro, financiam casa, porque as pessoas querem ter o prazer hoje. Então, como é um juros bom, como o dinheiro não é muito e como é necessário fazer as obras, a gente pede sim. E detalhe, que poderia estar nessa pergunta, poderia falar assim, mas se a prefeitura é superavitária porque tem uma gestão eficiente, porque antigamente era deficitária. E é superavitária, mas o dinheiro já tem destino para ir. E abrir buraco? Abre, infelizmente abre, tem chuva, né? Você vê aqui estradas como Ubatuba, por exemplo, né? Ela abriu grotão em função da chuva. Quer dizer, nada é perene. Infelizmente, a gente sabe que os asfaltos, eles duram em torno de 5 a 10 anos. E pode acontecer de buracos esparsos, acontecer mesmo em situações onde foram recapeados. Nesse caso, a Prefeitura tem dever de ofício de notificar a empresa porque tem a garantia. Então, não tem preocupação com relação a isso, porque tem as garantias. Entendi. Nós temos até uma próxima pergunta, que também fala de uma verba de 15 milhões de reais para pavimentar os bairros Portal do Eucaliptus e Xangri-Lá. Então, a pergunta do nosso telespectador é quando que isso vai acontecer, se já tem uma programação para isso aí? No meu mandato, eu vou fazer. Eu tenho o mandato até 2024 e eu vou fazer. Aliás, eu gosto de colocar por analogias, explicar. Quando eu falei que faria o Pazim, que era um bairro que há mais de 40 anos não era recapeado, as pessoas não acreditavam. Aí eu fiz a fase 1 porque era o que dava. Aí o pessoal falou, mas não vai fazer a fase 2. Aí eu fiz a fase 2, o da fase 3 falou, mas não vai fazer. Aí eu fiz a fase 3 e aí o bairro do lado falou assim, e nós? Aí eu fiz o bairro do lado, que é o bairro do Mantiqueira. Então, infelizmente, as pessoas elas querem as coisas para ontem. Eu vou explicar. Esses 15 milhões, esqueça os 15 milhões da resposta anterior. Okay. Isso é um programa do governo do estado chamado Nossa Rua. Como que é? O governador me chamou e falou assim, prefeito, eu tenho um dinheiro aqui que são 5 milhões para poder fazer, dar para arrumar ruas, né? Você tem mais 5 milhões? Porque esse programa tem que ter a contrapartida igual. Eu falei, é contrapartida igual? Ele falou, é igual, eu ponho 5, você põe 5. Eu falei, então eu ponho 15, o governador. Ele falou, você põe 15 milhões? Eu falei, eu ponho, checkmate. Ele falou, então eu sou obrigado a pôr 15. Então, veja só, eu tinha 15 milhões no caixa para fazer o bairro do Xangri-Lá, e eu tenho esse dinheiro. Mas eu segurei um pouco, porque eu poderia ter o benefício de ter mais 15 milhões se eu entrasse nesse programa. Por isso eu estou aguardando o programa terminar. E ele já teve avaliação técnica, falou ok, agora só precisa da disponibilidade financeira. Melhor do que usar 15 milhões é usar 15 mil e 15 do governo do estado, aí eu faço 2 bairros. É uma questão de inteligência isso, né? Essas são as chamadas verbas carimbadas, ou seja, o destino é para aquilo ali. Programa do governo. Exatamente, é uma verba carimbada específica, porque é um programa de governo, né, chamado Nossa Rua, se eu não falo melhor, meu juízo é Nossa Rua, um programa carimbado do governo, onde são contrapartidas semelhantes.
O governo põe aquilo que você põe, né? Ele poderia falar, então eu dou 20 milhões, você dá 20, só que eu não tinha os 20 milhões, então eu não poderia fazer, mas 15 eu tinha. Então eu segurei os 15 do Xangri-Lá. Aliás, diga-se de passagem, eu já tenho o projeto executivo do bairro, que é muito difícil ter, está prontinho, e tenho do Portal dos Eucaliptos. Só um detalhe, que o Portal dos Eucaliptos, lá era participação comunitária. Era um ataque assinado entre os moradores que compraram por um preço menor e eles teriam o compromisso de fazer ou pagar o asfalto do bairro. Então, deixar bem claro isso. E eu vou tirar esse compromisso dos moradores e eu vou fazer. Então, eles tinham compromisso, mas quem vai fazer somos nós. No caso desse valor que a gente está falando aqui, isso não é um financiamento. Não. Aqueles 15 milhões da primeira pergunta, é um financiamento ou é parecido com isso aqui? Não, é um financiamento, como eu falei, com 3%, é um financiamento subsidiado pelo governo, com 3% ao ano de juros. Entendi. Vamos para a próxima pergunta, então. A gente já acabamos de responder essa pergunta, né? No caso, pode ir para a próxima. Prefeito, quando as rodoviárias devem ser finalizadas e entregues à população? O novo prazo era primeiro trimestre desse ano. Como está esse processo? Então, é importante falar com a população, explicar, né, que quando você faz uma licitação, você vem empresas, tem empresas que terminam, tem empresas que falem, entram em falência, como aconteceu, por exemplo, lá no bairro das Campinas, né? A empresa entrou em falência, tem que começar tudo de novo o processo. Tem empresas que desistem da obra, e aí a prefeitura ela penaliza a empresa, e tem empresas que faz um trabalho moroso, mas que está fazendo os aditamentos. Ela tem uma prerrogativa de contrato de fazer aditar. Fala, olha, não terminei ainda por causa disso, chuva, aconteceu o aumento do ferro, disso, aquilo. Então, ela pede aditamentos contratuais. Então, essa obra ela está em período de aditamento. A perspectiva da empresa é que entregue antes de meados desse ano. Então, essa é a estimativa que a gente está. Mas pode acontecer de aditar novamente? Pode, mas eu já tive visita na obra, agora eles estão colocando pele de vidro, toda a platibanda já foi colocada, a parte de iluminação, que era um processo à parte, já foi licitado, já está assinando, homologando o contrato, então eu não vejo por que essa obra se estender para frente do meados do ano, de agosto, setembro, eu não vejo por quê. Então, eu vou dar como estimativa, entregar até meados desse ano. E detalhe, o que corre paralelo, um processo paralelo, é um processo de concessão. A Câmara já aprovou a concessão e nós já estamos soltando a concessão. Então, vai sair a concessão, que é uma empresa administradora, a concessão sai junto, eu acredito que os dois devem chegar junto até julho, se Deus quiser. Essas empresas que acabam parando no meio do caminho, ou seja, por falência, ou abandonam a obra, de que forma que a prefeitura penaliza? Isso vai desde multa até a inabilitação para participar de outros certames, prefeito? Exatamente. Aí vai depender da gravidade da situação, né? Documentos que tenham alguma mácula, que não tenham lisura, ou então a empresa que ela faz descumprimento contratual com relação àquilo que está prometido dentro do escopo do projeto, né? Então, você vai falar, o projeto precisa tantas vigas, tanto de cimento, aí é uma questão mais, vamos dizer assim, técnica da engenharia. Então, quando a empresa foge muito desse contrato, do escopo do projeto, da tabela que faz parte do projeto, então isso é passível de penalização. A empresa desistir com uma ruptura unilateral, também é possível penalização e a inabilitação no próximo certame. Então, assim, nós estamos sendo muito duros com relação às empresas, porque você não é obrigado a começar, mas depois que você começou, você é obrigado a cumprir. Uhum. Vamos para a próxima pergunta. Recentemente, exibimos aqui uma reportagem sobre problemas no escoamento de água do bairro Vista Alegre. Os moradores há mais de 10 anos reclamam desse problema. Quando exibimos a reportagem, a prefeitura acabou não dando uma resposta. Como é que vocês pensam em resolver o problema na Avenida Darcy Vieira Marcondes? Uma boa pergunta, e eu vou ter que passar isso aí para o setor técnico. Eu acho que eu seria muito pequeno se eu fosse responder tecnicamente o que passa com essa rua. Eu peço desculpa aos ouvintes, aos todos, mas eu não sei responder essa pergunta especificamente, tecnicamente, o que passa, mas vou pedir agora para a comunicação que está aqui, poder fazer essa resposta tanto para a imprensa, aqui para o jornal,
quanto para os moradores da Rua Darcy. Ok, vamos para uma próxima pergunta. Prefeito, a Gislene Miguel, ela diz o seguinte: tem um terreno do lado da minha casa no Vista Alegre que está com mato alto, sujeira e atraindo animais peçonhentos. Tem um protocolo de limpeza de 2019, até agora nada dessa limpeza. O que a prefeitura pode fazer nesse caso? Gislene, tem duas situações que pode ser feita. A primeira coisa é levantar esse protocolo e saber se o terreno é privado ou é público, né? Se o terreno for público, é uma obrigação, dever de ofício da prefeitura manter os seus terrenos em condições adequadas. Então, a gente tem que fazer o quanto antes, para ontem, tá? Geralmente não é, a situação é que é um terreno privado. Então, a gente notifica o proprietário e isso gasta um certo tempo. Você notifica a primeira vez, a segunda vez, e isso gera uma origem que fala assim, olha, o proprietário foi notificado, para que a prefeitura vá lá e faça o serviço e coloque isso aí com a possibilidade do proprietário pagar ou até inscrever em dívida ativa, porque ele, com certeza, ele paga IPTU desse terreno, ou não, paga ou não, e isso fica inscrito na dívida ativa desse proprietário desse terreno. Depois é importante a gente levantar que terreno exatamente é esse que ela está falando, inclusive no mesmo bairro, no Vista Alegre, para que a gente possa tomar providência se é um terreno público ou privado. Ok. Vamos para uma outra pergunta. O Gélio Rosa. Sou morador aqui do Vista Alegre, na Rua da Igreja, onde frequento, que é a Rua José Benedito Rodrigues, no Feital. Só há iluminação até metade da rua e fica muito perigosa. Já abrimos protocolo na prefeitura e pedimos para vereadores e até o momento nada. Quando é que esse problema poderá ser resolvido, prefeito? É uma pergunta que tem várias respostas. A gente tem que saber exatamente, dentro desse protocolo, se essa pergunta, se esse lugar tem posteamento, se tem braço ou se tem lâmpada. Se for um problema de lâmpada, ele tem o 0800 que ele pode ligar, isso é divulgado pelo site da prefeitura e a empresa está sendo muito rápida para resolver. Se não tem lâmpada e tiver só braço, não tiver braço, se não tiver braço, aí é outra situação que a prefeitura tem que colocar o braço para que a empresa de lâmpada, que a empresa só mexe com lâmpada, coloque a lâmpada. Agora, se não tiver poste, eu tenho que falar com a IDP. A prefeitura tem que abrir um protocolo, nós temos que pagar para a IDP para que ela possa aumentar a quantidade de IPs, de postes, para que seja colocado. Então, metade da rua tem, mas tem poste. Às vezes tem o poste, mas você tem a ligação primária e não tem a secundária, onde passa alta tensão, mas não tem a ligação secundária. Então, eu tenho que pedir para a IDP ligar a secundária e pagar a taxa também para a IDP. Então, a pergunta, ela tem várias respostas, mas a resposta mais rápida é, se faltar só lâmpada, o 0800 resolve. Ok. Prefeito, vou pedir para o senhor continuar aqui, a gente vai exibir uma segunda parte da reportagem no Jornal de Amanhã, eu vou ficando por aqui.